apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. A alegria que vem no meu coração por te ver aqui cantando. Boa noite, meus amigos. É com alegria que estamos aqui todos juntos novamente para construir mais esse aprendizado, né? Que sejamos todos instrumentos do Pai, para que possamos encontrar, né, um significado maior dentro do trecho do Evangelho que vamos ler hoje, né? Por isso, todos que aqui estão, tanto encarnados quanto desencarnados, sintam-se acolhidos pela nossa equipe, né? Que hoje está sendo composta pelo Devanir, o professor Joel, a Poliana, a Cris Pereira e a Magda, que hoje começa conosco, fazendo parte do nosso grupo. Seja bem-vinda, Magda. Hoje a Magda vai ficar como ouvinte, mas nos próximos programas, dentro em breve, a Magda estará participando conosco nas leituras e comentários. Então, vamos então, hoje o nosso tema é dever, lei do equilíbrio, dai a César o que é de César, capítulo 11, né, cujo título é Amar o próximo como a si mesmo, os itens 5 a 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que será que a gente entende por dever, né? Como é que será que é dai a César o que é de César? Como é que eu vivo o mundo material e o mundo espiritual? Então vamos, neste momento, serenando, elevando o nosso pensamento ao Criador. Vamos nos sintonizando com nossos mentores, com os amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré e tantos outros espíritos e benfeitores que neste momento estão conosco. Então, neste momento, pedimos a permissão ao Pai para dar início ao nosso encontro de hoje com a prece de abertura que será feita pelo Devanir. Uma boa noite a todos. Então, vamos, neste momento, nos desligar nossos pensamentos, um pouquinho que seja, dos afazeres materiais, elevando nossos pensamentos ao nosso Pai maior, Deus, nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe das Mães, nossa Mãe Maria, a toda a espiritualidade divina, pedindo a permissão para que possamos iniciar este Conversando o Evangelho, aprendendo um pouco, distribuindo um pouco também de ensinamentos, tanto a encarnados como desencarnados, para nossos esclarecimentos, que possamos, neste momento, mais doar do que receber, que as nossas águas nas nossas casas possam ser fluidificadas de acordo com a necessidade de cada um, da enfermidade de cada um, para que possa nos fortalecer e nos iluminar. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos pedir agora a Poliana que leia para nós o Evangelho de hoje. Boa noite, pessoal. Então, depois de partirem, os fariseus elaboraram um plano de como enredá-lo numa palavra. E, enviando-lhe discípulos deles, como os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas verdadeiramente o caminho de Deus, e não dá preferências a ninguém, pois não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois,
O que te parece? É lícito ou não dar censo a César? Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: Por que me testais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do censo. Trouxeram-lhe um denário e diz-lhe: De quem é esta imagem e inscrição? Eles lhe dizem: De César. Então ele lhes disse: Restituí, pois, a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Ao ouvirem isso, maravilharam-se e, deixando-o, afastaram-se. Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Trazendo um pouco do significado, né, desses indivíduos, desses atores aí, nós temos o fariseu, né? Os fariseus, eles desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas, observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, inimigos das inovações. Afetavam grande servidade de princípios, mas, sobre as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subir do que o objeto de uma fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Então, os fariseus, eles tinham uma imagem religiosa, eles tinham todo um poderio, né? E para eles a religião era um instrumento de poder. Os herodianos constituíam um partido político que favorecia a autoridade dos Herodes sobre o governo de Roma. Os seus membros mostraram forte hostilidade para com Jesus Cristo em diversas ocasiões. Mateus 22:16, Marcos 3:6, versículos 12 e 13. Nessas questões eram partidários dos fariseus e dos saduceus, que esta liga era apenas algo acidental, sendo a consequência de julgarem ser necessário combater o perigo comum. Parece deduzir-se de raras vezes fazer-se menção aos herodianos. O seu fim político era a fundação de um independente império judaico, governado por Herodes, servindo-lhes de proteção à soberania de Roma, até que fossem bastante fortes para poderem sacudir o odiado jugo. Os herodianos, então, estão ligados à classe política, né? Aos interesses políticos de Herodes. E o denário, por fim, né, era a principal moeda romana de prata. Geralmente, o salário que um homem recebia pelo trabalho de um dia. Era moeda de grande uso por todo o Império Romano. Então, o denário é a moeda com que se pagavam as transações, as trocas naquela época. E o censo, por fim, é uma espécie de imposto sobre a renda e propriedades. Então, tal qual nós temos os impostos hoje em dia, o censo naquela época também era cobrado. Passa a palavra. Bem, a Poliana nos trouxe então já algumas palavras para nos auxiliar aqui na interpretação desse texto, né? Então vamos começar perguntando para o Devanir. Qual seria, Devanir, a intenção dos fariseus? Nós já entendemos aqui quem eram os fariseus, né? Ao perguntarem a Jesus se era permitido pagar os impostos. O que eles queriam com isso? Bem, eles não queriam propriamente conhecer a opinião de Jesus a respeito do pagamento dos tributos. Por trás dessa atitude escondia sua verdadeira intenção, fazer com que Jesus se traísse com as próprias palavras e assim tivesse contra ele a autoridade romana. E Jesus usou, como sempre o fez, a situação particular para deixar um ensinamento geral, destinado a toda a humanidade, na frase dai a César o que é de César, ou seja, respeitar o direito dos outros, como se quer que os seus sejam respeitados, dar a cada um o que lhe pertence, condenando, pois, todo prejuízo moral e material causado a outros, toda a violação dos seus interesses. Respeitar, pois, as leis humanas,
tanto quanto se deve respeitar as divinas no cumprimento dos deveres contraídos para com a família, sociedade e autoridade, bem como para com todos os indivíduos. Por estas palavras de Jesus, deixemos claro que deve ser transformado em ações de dar ao homem o que é do homem e a Deus o que é de Deus, onde é esta implícita todos os deveres materiais e espirituais dos homens. Passa a palavra. Poliana, tem algo a acrescentar? O Devanir, ele explicou muito bem, né? Ele comentou muito bem essa questão do porquê que fizeram isso. De fato, foi só para testar. Tanto é que Jesus, ele é, como disse o professor Joel, né? Antes da gente entrar no ar, né? Ele é o ser mais inteligente do planeta Terra. Então, ele já sabia o porquê daquela pergunta e aquilo ali foi só mesmo para testar. E ele bem fala, né? Porque me perguntam isso, hipócritas? Ou seja, ele demonstra claramente que ele sabia o porquê, e aí ele dá uma resposta brilhante e convence, né, essas pessoas do que é, né, de fato, o correto a se fazer. Professor Joel, teria mais alguma coisa para colocar? Eu gostaria, sabe? O grau evolutivo de Cristo era tão avançado, ainda nos dias atuais, percebam bem, que dirá naquele tempo que condição teriam os homens para entender a magnitude e a grandeza deste espírito mais evoluído que veio à Terra. Outro fato que precisamos também levar em conta é que ele era considerado por muitos, especialmente pelos humildes, pelos abandonados, pelos fracos, eles queriam praticamente continuar com aqueles hábitos da época que estavam de acordo até mesmo com os ensinamentos de Moisés, e Cristo veio não para transformar as leis que foram instituídas nas tábuas da lei, ele veio para transformar aquilo que estava errado, equivocado, usando as minhas palavras para traduzir, para explicar esses fatos. É por isso que ele chamava os fariseus e comparava-os a sepulcros caiados, porque ele enxergava a realidade íntima das pessoas e enxergava realmente por dentro podridão e por fora aquela aparência de beleza, assim como são os sepulcros, muitas vezes enfeitados no capricho, mas por dentro a gente sabe que tem um cadáver em processo de decomposição. E isso aí tudo ofendia muito os judeus. E depois, quando Cristo fez a expulsão dos vendilhões do templo e prejudicou os interesses financeiros do sinédrio judaico e de outras pessoas que no comércio estavam na casta mais alta, então aí sim ele arranjou muitos inimigos. E é preciso que consideremos que os judeus se consideravam escravos, coagidos. Eles eram praticamente obrigados a pagar altos impostos e como tal, qualquer coisa que fizessem contra um romano, eles pagavam com altas penas, eles eram castigados e sabiam perfeitamente que os romanos poderiam cercá-los e destruí-los. Ou eles aceitavam essa contingência ou sofriam as consequências, porque assim era o costume dos romanos. Então, na verdade, os judeus odiavam os romanos. E Cristo, no entender deles, deveria vir com todo o poder. Todo o poder. Então, por esse motivo, Cristo tinha muitos inimigos. Cristo era considerado um inimigo dos fariseus, e por isso eles viviam aprontando, né? Como, por exemplo, no caso dos impostos. Mas ele não veio para defender interesses materiais das pessoas. Ele veio para defender, em termos de universo, os interesses espirituais do ser humano. Passo a palavra à minha irmã.
professor Joel, ficou tudo dentro do contexto, né? Então, pelo que o senhor trouxe, mais o Devanir, mais a Poliana, de uma forma bem resumida, né? Só para a gente dar prosseguimento, a gente entende que, na verdade, o que amaram para Jesus era uma cilada, né? Porque ou ele ficava do lado de um, né? Que seria contra as autoridades romanas, a favor do povo, né? Não pagando imposto, ou ele ficava a favor do povo, né? E aí teria, na verdade, as autoridades contra ele, ou seja, de uma forma, ou ele ficava contra o povo, né? E teria aí todo o povo dizendo que não estava correto o que ele estava pregando, porque sabiam que os impostos, na verdade, eram muito altos, né? Muito aquém do que o pessoal podia pagar. Então, na verdade, eles foram maliciosos. Mas, como foi muito bem explicado por todos aqui, né? Jesus conseguiu se sair muito bem da situação. Então, a gente percebe, na verdade, que Jesus, ao se sair muito bem da situação, ele coloca o dever, né? Como é que nós entendemos dever hoje? A lei é um dever? Quais seriam nossos deveres em relação à sociedade, Poliana? Você consegue explicar? A gente pode tentar, né? Assim, a gente lembra que o dever é uma obrigação que nós temos para com alguém, e no caso, em relação à sociedade, é uma obrigação que nós temos em relação ao Estado, à comunidade, à nossa família, né? E em resumo, né, o cidadão ele exerce a cidadania quando cumpre os seus direitos com o Estado, né? E a sociedade em si usufrui os direitos, né? Cumpre os seus deveres, no caso. Então, o que a gente entende como dever é algo socialmente construído e que vem desde essa época, principalmente com relação quando Jesus traz isso, né? Ele deixa bem claro que esse dever não é somente com o Estado. E aí, pesquisando um pouco, a gente achou os principais deveres que estão contidos na legislação brasileira, né? E aí é interessante a gente ressaltar porque é algo que é muito importante que a gente saiba. E aí os deveres, os principais, porque também são muitos, né? Estão entre os principais, estão respeitar e cumprir a legislação do país, escolher por meio do voto os governantes, todos eles, respeitar os direitos de outros cidadãos brasileiros ou estrangeiros, tratar com respeito e solidariedade todos os cidadãos, principalmente idosos, crianças e as pessoas com deficiências físicas, proteger e educar da melhor forma possível os filhos e pessoas que são dependentes de nós, colaborar para a preservação do patrimônio histórico-cultural do Brasil e ter atitudes que ajudem na preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, são deveres bem genéricos, mas que englobam tudo aquilo que formaria um cidadão correto dentro da sociedade. E a partir do momento em que a gente aprende a olhar esses deveres e aprende a viver por meio deles, com certeza mais na frente nós teremos uma sociedade muito mais equilibrada e muito mais justa. Né? Eu acho interessante aqui no fim, né, já vou puxar para o meu lado aqui, que ele fala da questão do meio ambiente, né, de aprender, de entender e cuidar, né, preservar do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, aqui ele conseguiu, a legislação ela consegue abarcar todas as dimensões sociais, e isso é muito interessante. É uma pena que a gente ainda está muito longe de cumprir, né, com todos esses deveres. Se a minha irmãzinha me permite, ainda estamos muito hipócritas em termos de sociedade, até digo a nível de planeta Terra, para não deixarmos só no Brasil, né? Porque, francamente, pelas notícias veiculadas e tudo aquilo que se vê, sem dar conotação política, nós nos assemelhamos muito aos escribas, aos fariseus e aos romanos, quando estamos no poder e, na verdade, ainda precisamos, como disse a nossa irmãzinha, nos autoaprimorar. Estamos distantes daqueles aspectos. E voltando ao passado, Sócrates, pelos gregos, que julgaram que ele estava
criando um novo modo de pensar junto aos jovens, ele foi acusado de estar pervertendo a juventude daquela época e foi condenado a tomar a cicuta para morrer. E, na verdade, a esposa dele, mais os amigos, conseguiram os meios da libertação dele. E aí ele disse, eu não quero ser libertado. Mas eles estão errados. Mas e daí, mulher, tu queria que eu estivesse errado? Eles estão errados, mas eu vivo numa sociedade e aceito viver nessa sociedade e não vou sair, não vou fugir, não. E bebeu a cicuta e deixou seus ensinamentos que servem até hoje. Ou seja, quando numa sociedade constituída, os poderes constituem leis e normas que devem ser diretrizes para a vida das pessoas, a gente, embora veja essas críticas que eu fiz há poucos momentos, a gente tem que se esforçar para andar dentro das normas, obedecer às leis e às diretrizes também. Mas que estamos num mundo ainda longe da perfeição, estamos. Porém, tomando Cristo como modelo e guia e a doutrina que nos consola, a gente vai cada vez mais conseguindo aquele estado íntimo de ser e as pessoas todas nesse estado que irão formar a sociedade do futuro. Falei muito? Não, falou muito bem, professor Joel. Aliás, o senhor e a Poliana, né, nos trouxeram aí a importância do dever, né, que o dever se transforma numa lei. O que você acha, Devani? Você acha realmente, né, como o professor Joel e a Poliana nos trouxe, né, que o dever ele é fundamental, né, para que a sociedade possa se organizar, né, e nós podemos entender que a lei, na verdade, ela é um dever, sendo que a lei traz para nós tanto os nossos deveres quanto os nossos direitos. O que você acha? O que a Poliana, professor Joel, já falou, foi tão bem explicado, eu gostei tanto que eu vou reforçar, dizendo que os nossos deveres para com a sociedade são tão relevantes quanto os nossos deveres para com Deus. Então devemos nos indagar, afinal, se não procurarmos nos ajustar às leis humanas, como poderemos fazê-lo com relação às leis divinas? Pensemos nisso e percebamos o quanto nossas ações, por vezes, estão baseadas num automatismo cultural, no qual certas tendências não moralmente corretas são aceitas como se fossem. É o que eu tinha para passar. Bom, Devanir, você nos trouxe muito bem e já, né, adiantou, então, dentro do que você coloca, eu já pergunto, né, quando a gente fala em moral, quando fala no outro, né, nós também temos deveres espirituais, professor Joel. Quais seriam esses deveres? Nossa Senhora, como temos deveres espirituais. Na medida em que vamos interiorizando os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, no momento em que vamos interiorizando os ensinamentos que configuram as leis divinas, que são universais e que foram codificadas por Kardec, que atendeu às orientações e obedeceu às diretrizes dos espíritos que se chama Espírito de Verdade, e todos eles sob a égide de Cristo, percebemos o quanto nós temos o dever de aprender, de interiorizar esses ensinamentos todos. É claro que existem as transgressões contra as leis divinas, e quando transgredimos, estamos sujeitos àquela lei, semeadura livre e colheita obrigatória, que com certeza perante as leis divinas irão acontecer. Por exemplo, na lei do trabalho, cada um deve prover o seu próprio sustento. E é claro que existe mais ainda no contexto das considerações de hoje a lei áurea do Divino Mestre Jesus. Somente fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós mesmos fizessem. E, no entanto, a gente sabe que não está acontecendo porque o ser humano se acha num estágio intermediário na sua trajetória evolutiva. Há leis sociais, a lei da adoração. Como tem pessoas que muitas vezes, no seu fanatismo, eles transformam
até mesmo a lei da adoração, ao ponto de fazerem movimentos inquisitoriais e cruzadas como aconteceram no passado, e como está acontecendo lá na Síria, no Iraque, estão tentando generalizar ao mundo todo esses gestos de terrorismo, verdadeiros atos de legítima transgressão contra as leis divinas do amor, porque ninguém deve desejar para si mesmo aquilo que eles tentam fazer para com seus semelhantes. Então, na verdade, a gente deve realmente seguir os ensinamentos que Cristo deixou para nós e que a doutrina do Consolador Prometido nos esclarece, aprofunda e elucida, especialmente pelas considerações que são feitas por uma Joana de Ângeles, por um Francisco Cândido Xavier, por uma Ivone do Amaral Pereira, e assim por diante, através de livros maravilhosos que foram psicografados e que trazem ensinamentos profundos, que nos deixam maravilhados. E a gente tem que ir interiorizando esses ensinamentos para que possamos crescer em direção a Deus. No nosso crescimento está implícito, em primeiro lugar, as leis do amor, a lei da pureza, a lei de adoração a Deus, a do amor ao semelhante, do amor a gente mesmo, ao próprio próximo, amar a si mesmo, além de outras leis, né? A lei da sobrevivência, as leis da destruição e assim por diante, todas elas estão explicitadas no livro dos Espíritos, e nós poderemos, na leitura, interiorizar esses ensinamentos e irmos conseguindo automaticamente a nossa autotransformação, para que possamos, na melhora da nossa frequência vibratória como espíritos encarnados, conseguir aquela frequência de amor, que vai permitir cada vez mais que sejamos ajudados pelos bons espíritos. Daí, então, percebermos com toda certeza, nós temos muitos deveres em termos divinos que precisamos tornar uma realidade completa em nós. Estamos lutando para isto e que Deus ajude a todos nós para que na nossa luta possamos também atingir os mesmos objetivos numa globalidade tão grande quanto possível. Passo a palavra para ti, minha irmã. Muito bem colocado, professor Joel. Devanir, você teria alguma coisa para acrescentar em termos de deveres espirituais? Não sei não. O professor Joel já explicou muito bem. Poliana? Cris, colocar a gente para falar depois do professor Joel não tem nem graça, né? Ai, minha querida irmã. O professor Joel já explicou tão bem, foi tão, né? Nada, tipo, o que a gente tem a acrescentar é só reforçando mesmo, né? Como bem o Devânio falou da última questão, é que o nosso dever é justamente seguir, né, as leis de Deus, os mandamentos e buscar a melhora a passos de formiga, né? Só. Mas que vão muito longe. Pois com certeza. Porque é muito difícil, né, a gente seguir, não vamos nem colocar os vários deveres, vamos seguir um só, o principal, amar, né, a Deus e ao outro como a gente ama a lei a da si adoração, mesmo, né? Esse já basta, né, não precisa de mais nenhum outro, e o quanto é difícil a gente colocar isso em prática. As leis e os profetas estão aí, né? Amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. É complicado, aí estão, né? Tão curtinho, né? Mas tão difícil de ser colocado em prática. Tão amplo, porque praticamente implica no todo, né? No todo. Sim, tudo vem disso, né? Então vamos dar continuidade perguntando agora para Poliana. Poliana, qual o significado, a simbologia da figura de César, né? Como se dá o meu relacionamento com a simbologia de César? César seria a simbologia do governo ou seria todo mundo material? Como é que a gente pode entender isso? Então, pelo pouco que eu entendi, né, o pouco que eu conheço, o que a gente pode perceber é que, de fato, essa simbologia de César seria todo mundo material, né? Para além do governo, que é o que rege, por exemplo, a nossa sociedade aqui no Brasil, o governo brasileiro,
Eu acho que engloba toda a questão material, né? Tudo aquilo que está relacionado à vivência aqui na Terra, né? Enquanto material, traz essa simbologia de ser de César. Tanto é que depois que a gente desencarna, a única coisa que a gente leva, né, são os aprendizados, é tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente conseguiu desenvolver enquanto encarnados. Nós não levamos uma moeda sequer, uma roupa, nada. Então, essa simbologia ela é muito interessante e ela é muito forte. Porque, para além de um governo, para além dos nossos direitos e deveres com a nossa sociedade, com o nosso governo, esse César também significa um mundo material. Então, aquilo que é material, nós devemos buscar viver da melhor forma possível, sem exagero, sem ostentação, mas sabendo que o que é material fica na terra. Vamos lá, Devani. A Poliana também já disse tão bem. Do meu lado, eu vou colocar o seguinte: o meu relacionamento com a simbologia de César ocorre quando eu estiver cumprindo todos os deveres contraídos para com a família, a autoridade, as instituições e a sociedade, e observando o princípio da fraternidade, segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. César seria, na atualidade, toda a simbologia material, a qual queremos possuir a todo custo, o que é condenável, todo prejuízo material que se possa causar a outrem, com o intuito de obter benefício. E o ensinamento dai a César, dai a Deus o que é de Deus, possa exercitá-lo em nosso dia a dia, observando os preceitos divinos de amor e caridade, que nos leva à reforma íntima e nos conduzem ao nosso aprimoramento pessoal. Para que cumpramos a lei de Deus, é necessário amor ao próximo, praticar a caridade. E para que nos elevemos espiritualmente, necessitamos viver em sociedade ao lado do nosso próximo, cumprindo os nossos deveres materiais e espirituais a que nos couber. Eu passo para o professor Joel. Bom. Meu irmãozinho, tudo que tu disseste é o ideal das atitudes comportamentais pelas quais nós lutamos, e estas metas irão se consubstanciar completamente no dia em que nós tenhamos nos cristianizado de maneira verdadeira e global. Porque, na verdade, também existe o outro lado da interpretação da figura de César. Ele também simbolizou a prepotência, também simbolizou a pirataria e a escravidão dos povos, também simbolizou a destruição que fez contra os gauleses. Então, existe o que tu disseste, meu irmão, que é um objetivo ideal ao qual nós chegaremos num dia. Passo a palavra para ti, minha irmã. Bem, diante de tudo isso que ficou colocado, né, eu vou entrar com uma outra questão para que fique claro. Por quê? Porque se estamos encarnados, né, vamos lembrar que nós estamos encarnados. E Jesus respondeu para aqueles que estavam encarnados, né, para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? O que será que isso vai significar? Será que eu posso utilizar o fato de ser espírita, ser católico, protestante ou de qualquer outra religião ou culto e me eximir dos compromissos que tem enquanto cidadão? Dos deveres que tem enquanto cidadão, já que esse César, né, simboliza tudo que é material. Se eu estou inserido numa sociedade, essa sociedade também é material. Será que a gente pode entender dessa forma, Devani? Como é que é isso? Bem, seja qual for o culto religioso ao qual você esteja ligado, não posso usar como pretexto para me eximir de meus compromissos neste mundo como cidadão. Por cidadania, se compreende em direitos e deveres na busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Já na visão espírita, se abrange muito mais, visto que se baseia na justiça, no amor e na caridade, onde o cidadão deve fazer a sua parte, ou seja,
cumprir com seus deveres em relação a todos na humanidade. A não aceitação à violência é condição para o amor e a caridade. E vou citar, como consta no livro Doutrina Espírita e Cidadania, A Mudança para o Mundo de Regeneração, de autoria de Luiz Guilherme Marques, onde nos ensina que cidadania será sinônimo de fraternidade universal, tendo como inspirador o amor a Deus, criador e sustentáculo de tudo que existe. Acostumemo-nos, desde já, a pensar, sentir e agir como mais integrantes da nova sociedade, no mundo de regeneração, e não mais como habitantes de um atrasado mundo de provas e expiações. Os resultados benéficos serão imediatos e gratificantes para a nossa vida diária. Passa a palavra. E aí, Poliana, você concorda com o Devanir? Será que dentro, né, do nosso direito, usufruir do direito, dentro do que o Devanir colocou de cidadania, só porque eu pago tributo, eu tenho o direito de só reclamar ou eu tenho o dever também de fazer alguma coisa? Olha, o que o Devanir colocou, eu gostei bastante do que o Devanir colocou, ficou muito bem claro, né, essa questão do direito, da cidadania, e de fato, só porque nós pagamos impostos, nós não temos o direito de ficar reclamando. Isso aí é um pouco... Bom, eu não sei, é meio viagem isso, porque eu pago meus impostos, Enfim, é muita prepotência, né? Achar que tem muitos direitos só porque paga imposto. Eu acho que a gente tem que saber chegar num equilíbrio, né? E chegar numa razoabilidade. É óbvio que os impostos deveriam ser bem aplicados. Nós temos N problemas políticos, mas a ideia seria tentar reclamar menos e fazer um pouco mais, né? Não vou dizer ser complacente e aceitar tudo, mas só ficar reclamando também não vai resolver nada, né? Então, tá tudo errado, nós temos políticos que não estão ajudando nada, então vamos repensar isso, vamos fazer isso mudar por meio do voto, por meios legais. Então, assim, ter uma cidadania responsável, né, para além do que o Devanir falou, é justamente isso, é saber se posicionar, né, buscar o conhecimento, buscar entender essas relações, as relações políticas e tudo mais, e a partir daí buscar ser um mínimo, tentar ser um mínimo, né, um cidadão seguindo as leis e correndo atrás dos direitos, óbvio, né, e tudo mais. Eu acho que... Mas é mais ou menos isso. Pelo que eu entendi, né, Poliana, a gente não basta reclamar, a gente tem que agir, né, através da ação que nos couber no momento. Se a ação for o voto, vamos fazer um voto consciente e não vamos estar votando, né, só para ter aí o jeitinho brasileiro de conseguir uma vantagem, né. Então vamos usar o conceito de cidadania sabendo que nós somos responsáveis também, né, por aquilo que estamos construindo. O senhor concorda, professor Joel? Eu concordo em termos e preciso dizer com toda franqueza para vocês que somente através da educação verdadeira na época atual é que nós vamos conseguir consolidar em termos de sociedade humana, não vamos nem dizer brasileira, sociedade humana, aqueles ensinamentos de Cristo que expressou-se de uma maneira simples, concisa, mas disse tudo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na verdade, nós estamos transgredindo quando votamos de maneira irresponsável, como tem acontecido. Então, precisamos reconhecer que se o povo sofre, ele está sofrendo porque, na verdade, ele semeou livremente. E agora a colheita está acontecendo. Nós estamos sofrendo porque não somos brasileiros cristianizados no verdadeiro sentido. Porque eu tenho certeza absoluta
de que se pregassem, se praticassem os ensinamentos deixados por Jesus e que são tomados como base em todas as crenças religiosas, eu acho que a sociedade seria outra. Tinha um empregado que dirigia um veículo com transporte de valores, tipo desses carros Proforte. E ele parava periodicamente num lugar para fazer a sua refeição. Ele estava com os pais doentes e não tinha casa, tinha dificuldades várias na sua sobrevivência e assaltaram esse veículo de transporte com esses valores e então ele ficou numa situação muito delicada. Aí foi falar com o patrão dele, que era o dono dos valores, e o patrão dele tranquilizou, diz, não te preocupa, porque tudo que eu mandei está no seguro e o seguro vai me restituir de novo. Então, na verdade, nós não perdemos nada. Aí ele foi para dentro de casa, num determinado momento, na sequência desses fatos aí, porque detalhes eu não me lembro, e constatou que, casualmente, os valores que correspondiam a dinheiro vivo estavam dentro de uma sacola que ele havia levado para dentro de casa. Ele colocou esse programa numa rádio aqui do Rio Grande do Sul. E aí ele ficou pensando, porque praticamente aquele dinheiro não ia significar nada em termos de prejuízo para o patrão dele, né? Aí ele pagou as contas que devia, fez uma casinha para ele, tratou as doenças complicadas dos pais e ainda ficou com um dinheirinho, mas ficou com a consciência pesada. E com o peso de consciência, então, ele tornou público o fato. E a rádio, então, através do locutor que fez essa reportagem, esse programa, perguntou para os ouvintes qual era a opinião deles. Olha, quase que 100% dos ouvintes disseram que bobo ele seria se não houvesse se apropriado do dinheiro. E se eles estivessem no lugar dessa pessoa, eles iriam fazer a mesma coisa. Então, perceba, isso é a nossa inferioridade manifestando-se através das nossas atitudes. Porque, embora ele estivesse com dificuldade, é claro que não deveria fazer isso, e a gente sabe. Teve o caso de uma pessoa desempregada que tornou-se morador de rua, parece que lá no Rio de Janeiro, e encontrou no lixo uma sacola cheia de cheques, que faziam um grande valor. E entregou para a polícia. A polícia entregou para o dono. E o dono, então, amparou e deu um trabalho para essa pessoa que era barbudo, era pobre, e deu todo o amparo. Esse era o correto. Ele não se apropriou daquele dinheiro, né? Então, percebam como nós somos postos à prova e como nessas provas que acontecem, muitas vezes nós fracassamos. Não estou julgando o ser humano, mas estou pondo em evidência que realmente essas análises têm que ser feitas para perceberem a pertinência das considerações que faço do quanto o ser humano está atrasado e ainda pendente de autotransformação e autoaprimoramento, para se afinizarem com as forças do bem e com os ensinamentos de Jesus. Passo para ti a palavra, minha irmãzinha. Dentro do que o senhor falou, né, professor Joel, de tudo que foi colocado aqui, eu pergunto assim: dar a César o que é de César é me dedicar, né, trazendo aí o exemplo da historinha do professor Joel, somente quando estou fora da casa de espírita, ou seja, dai a César o que é de César, eu vou usar, né, essa ligação, essas leis materiais, somente para quando eu estou lá na rua, né? E dar a Deus o que é de Deus, eu vou me dedicar ao lado espiritual somente quando eu estiver na casa espírita, no templo ou na igreja. Será que a gente funciona assim? Ou nós somos um todo que a gente precisa encontrar o equilíbrio entre um e outro? O que você acha, Poliana? Jesus diria hipócritas, né? Só isso. Hipocrisia. Você cria, assim, tudo bem que nós temos nossas máscaras, né, para viver em sociedade, a gente tem que lidar com isso todo dia, mas criar essas duas máscaras e separar, na igreja eu sou assim,
na casa espírita eu sou assim, na minha casa e em sociedade eu sou de outra forma, é por hipocrisia, né? Então, o que a gente tem que fazer, de fato, é buscar um equilíbrio, buscar sair, né, dessa dicotomia, né, de ser uma pessoa de um jeito dentro de um lugar, de ser outra pessoa em outro, né, e entender que as leis de Deus, elas são aplicadas em todas as dimensões, em todos os âmbitos, né? Então, como disse Jesus, ele não veio para destruir a lei, né? Ele veio para complementar e aumentar a gama de possibilidades para nós. Então, temos que fazer, né, o necessário e o correto de acordo com as leis do nosso estado, do nosso país, sim, e ao mesmo tempo devemos buscar, é claro, dedicar ao trabalho às leis de Deus, em consonância e em equilíbrio, né? Até porque as leis de Deus vêm sempre somando, né? De forma alguma, em hipótese alguma, essas leis que são perfeitas vão destoar das nossas leis, né? Pelo contrário, as nossas leis ainda precisam melhorar muito e muito para que elas sejam o mínimo aceitável para uma evolução, para um planeta mais evoluído, né? Então, sim, nós devemos dar a César o que é de César em casa, na igreja, no centro, e dar a Deus o que é de Deus em casa, na igreja e no centro, de uma forma equilibrada e justa, né? Daí eu passo a palavra. Gostei, minha irmã. É isso aí. Devanir, tem algo a dizer? Se eu fosse dizer, eu iria repetir o que a Poliana falou, porque ela explicou tão bem. Professor Joel? Eu acho que não tem mais muito a dizer não em cima destes fatos, porque seríamos, embora repetíssemos assuntos diferentes, temas diferentes, né? Os enfoques seriam os mesmos. Nós somos ainda seres humanos imperfeitos. Estamos marchando em direção a Deus, estamos nos autotransformando e precisamos interiorizar todas as leis divinas para que possamos, e como espírito, ter as condições necessárias para que as virtudes e os atributos outros, que só serão desenvolvidos em nós depois que nós tenhamos perdido essas imperfeições grosseiras que nos tornam seres inferiores. É só isso aí, minha irmã, porque a falar mais seria continuar martelando na mesma tecla, que é a realidade do ser humano mesmo, né, como sociedade. Pois é, né? Na verdade, a gente tem que fixar o conceito, né, de que nós somos um, né? Enquanto encarnados, nós somos um. Na verdade, eu não posso ser o espiritual na casa espírita, o material na sociedade, né? Nós somos um único espírito, na verdade. A gente só está vestindo, né, essa roupagem carnal. Então, enquanto encarnado, a gente tem também essas obrigações materiais, né, que precisam ser sanadas, precisam ser desenvolvidas, mesmo que as leis materiais ainda sejam muito imperfeitas, né? E as leis divinas sejam perfeitas. Mas isso prova, né, que elas são feitas por homem. Nós somos imperfeitos e então não teríamos como estar elaborando, né, leis perfeitas se ainda somos imperfeitos. Precisamos melhorar muito essa perfeição dentro de nós, precisamos evoluir muito para que cheguemos um dia com as leis mais próximas da perfeição. E principalmente a aplicabilidade dessas leis, né? Porque muitas leis, se a gente for analisar, elas são quase que perfeitas. Elas não são imutáveis, mas são quase que perfeitas. O problema é que a gente acaba não aplicando-as em nossa vida, né? E a gente causa um certo desequilíbrio. De que forma será que a gente poderia, Devanir, utilizar esse equilíbrio que Jesus fala, né? O dever e o direito, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus na nossa vida, de uma forma diária, né? Um exemplo prático você teria? A doutrina dos Espíritos, conforme o Evangelho ensina, veio nos traçar um novo caminho para que a vida terrestre
terrestre ofereça mais ampla criação de valores espirituais para a vida maior. Se antes, desconhecendo, os homens conseguiam avançar razoavelmente, lidando afanosos em todo o período da existência, em prol da evolução de si mesmo, através de esforços físicos contínuos em determinado setor dos interesses de César, hoje, conscientes dos princípios espíritas, é possível produzirem muito mais para as vossas almas e para a humanidade, através do esforço contínuo em determinado setor dos interesses do Cristo, sem prejuízo dos deveres comuns. E a renascença moral dentro da própria alma é o movimento mais importante para a criatura. E sem fantasias ou superstições tendentes ao fanatismo cego, não mais vale, principalmente para o espírita, deixar absorver inteiramente por um emprego humano, por uma profissão digna, por uma posição social ou por uma liderança de vantagens na terra, conquanto respeitáveis. E acima de quaisquer circunstâncias transitórias entre os homens, prevalece para ele a inadiável necessidade de melhorar-se intimamente, atento à vida real que o espera no futuro. E o espírita não deve menosprezar a execução de suas obrigações na sociedade, perante o reduto doméstico e à frente das lides profissionais, que aceitará naturalmente, tanto quanto não esbanjará talentos e responsabilidades que lhe foram situadas nas mãos. E, entretanto, não se desgastará consumindo saúde, inteligência, tempo, oportunidades e recursos outros exclusivamente nisso. Alcançará a visão para o mais alto, buscará elevados objetivos mais além, demandará com todas as suas forças a edificação da fraternidade legítima onde estiver. Passa lá. Poliana, alguma coisa para colocar? Não, eu acho que o Devanir deixou muito, muito bem explicado essa questão de trazer esse equilíbrio, né, para a nossa vida diária. É aquilo que a gente já vem falando, né? É a questão da busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, como o professor Joel disse, né? No nosso caso, é a busca pelo conhecimento da doutrina, para além do conhecimento, tentar colocar em prática, tentar colocar em prática esse conhecimento, desapegar o máximo possível do materialismo, embora a gente saiba que a gente precisa, sim, dos bens materiais para sobreviver, para viver, sem ostentação, é claro, e é isso, né? Conhecer, como o professor Joel, estou citando muito o professor Joel hoje, como o professor Joel trouxe, né? De Jesus, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, o equilíbrio vem a partir do conhecimento. É o que eu acredito. Perfeito. Professor Joel, alguma coisa para finalizar? É o fato de que todos nós deveremos sempre, dentro do nosso possível, não somente memorizar os ensinamentos básicos que Cristo deixou, como também primarmos pela observância da vigilância e da oração, porque as regiões umbralinas estão deitando e rolando no plano material como verdadeiras antenas dos senhores das sombras, que lá da profundidade conseguem estabelecer diretrizes para infelicitar o ser humano. E essas antenas vivas, que são os espíritos inferiores, eles fazem ingerência nos nossos pensamentos, quando não somos vigilantes e quando muitas vezes entramos na onda do revide, tal como às vezes até na nossa inferioridade, é um pecado que eu faço, sente vontade de reagir e de revidar, né, pelas injustiças que acontecem, mas a gente entrega a Deus, essa que é a verdade. Cada um de nós tem que fazer a sua parte e ficar feliz porque estamos neste caminho, né? Eu passo para ti a palavra, minha irmã, não tem nada mais a dizer, viu? Bom, eu acredito que já foi dito tudo, né? Não teria nada a acrescentar. Então eu trago um texto aqui baseado no site do Momento Espírita, né? Da redação do Momento Espírita, que ele traz o dever. E ele começa o texto, né? Nos trazendo algumas lembranças, né? Que o dever ele anda um tanto esquecido hoje em dia, né? A gente costuma falar mais dos nossos direitos e muito pouco dos nossos deveres.
Por exemplo, o empregado busca o trabalho e, antes de tudo, ele já começa enumerando todos os seus direitos. É justo e digamos assim, faz parte, né, que ele conheça e exija os seus direitos. Mas também faz parte que ele conheça, né, e saiba os deveres da tarefa que lhe foi confiada, né? A gente observa, por exemplo, alguns balconistas sem vontade alguma de atender o cliente. Não há movimento algum na loja, mas se entra o possível comprador e pergunta, por exemplo, o valor de uma mercadoria, a resposta que recebe está marcado na etiqueta, né? Então, vamos percebendo aí as diversas vezes que a gente não usa, né? Dai a César o que é de César, a gente não tem esse equilíbrio, né? E o que dizer, né, dos que estragam e desperdiçam material de trabalho, né? Jogam clipes fora, papel, lápis, caneta, né? Vassoura, né? Na verdade, quando a gente vai entender dever, cidadania, nós temos que entender que a gente tem que respeitar o que é do outro, assim como a gente gostaria que respeitasse o nosso. E principalmente respeitar o nosso ambiente, né? Se eu estou estragando um clipe, se eu estou estragando uma vassoura, um papel, pode não ser nada, mas vamos pensar no todo. Todo mundo fazendo isso, o custo, né, que o empresário teria, e vamos considerar o custo que a nossa natureza, o nosso meio ambiente teria, né? A gente vê também repartições públicas, bancos, escritórios. É comum se verificar, né, esse exagero de querer coisas. Então, eu preciso de mais papel, eu preciso de mais clipes, mais grampos, mais isso, mais aquilo. Será que a gente não consegue conviver só com o necessário? Será que a gente não tem a capacidade de economizar? Fala, eu não vou economizar porque não é meu. Será que eu não tenho a capacidade de economizar para a sociedade, para o todo? A gente precisa começar a pensar essas coisas, né? Vamos pensar. E o que dizer então do horário de trabalho, né? Quantos minutos são gastos com fofoca, no cafezinho, né, durante o expediente, aquela ida prolongada no banheiro, que muitos até dormem no banheiro, como a gente sabe, né? E depois, se tem que ficar 5 minutos a mais, acaba reclamando, né? Será que a gente está sendo justo? Né? Será que a gente está sendo equilibrado? Né? Nós temos vários direitos e devemos exigi-los, mas a gente tem também vários deveres, né? E teremos também que cumpri-los, né? Nós vamos dizer, né, que muitas vezes, se todos têm direito ao repouso, ao justo salário, a intervalo para a refeição, é bom não esquecer também, né, que todos vamos ter os deveres de executar aquilo que foi contratado, que foi nos colocado como nossa tarefa. A raiz que a gente percebe desses problemas que surgem na sociedade vem com o lar, né? Desde cedo a criança aprende que ela tem muitos direitos, né? Na mídia é colocado os direitos que a criança tem. Mas são poucos os pais que têm o bom senso de colocar também os deveres dos filhos, né? Não, eu não posso fazer isso porque eu tenho direito a brincar. Eu tenho direito a ser criança, sim, mas também tenho direito, né? Além do amor, a proteção, a alimentação, o estudo, tenho o dever, né, de estar cooperando, de estar respeitando os outros, de estar estudando como se deve, né? Então a gente vai percebendo que as mães acabam sobrecarregadas de ocupações. Eu não vou nem colocar as mães, eu vou colocar os pais, né? Enquanto os filhos adolescentes acabam descansando, ficam vendo TV, jogando, ou na esquina fazendo não sei o que, né? E na verdade a gente não cobra esses deveres de compartilhar um pouquinho dos deveres dentro de casa. Ué, porque só a mãe, né, ou só o pai tem que cuidar do lar? Por que não todos? Já que todos usufruem, né, daquele lar. Então não custa nada lavar uma louça, né? Tanto a esposa, quanto o marido, quanto o filho. Não custa nada passar uma vassoura na casa, né? Acreditamos que dentro de uma sociedade em que o pai e a mãe necessitam trabalhar
para dar continuidade, né, para ter a renda suficiente para dar o que se precisa, o necessário a que esse lar tenha condições, né, de criar crianças, de cada um conseguir seus sonhos, é preciso também que os deveres sejam compartilhados entre todos, né? Dever, palavra de ordem, para que no nosso mundo se transforme numa imensa e operosa colmeia, onde cada um executa com ardor e alegria a parte que lhe toca. Se cada um fizer a sua parte, o serviço vai ficar muito mais fácil de ser conduzido, a ordem vai ficar mais fácil. Vamos observar a colmeia e de abelhas, né? Como cada um fazendo a sua parte, o efeito é magnânimo, né? Cumprir o dever que se cabe com a alma em prece. Vamos buscar fazer esse dever com alegria. Se não fores notado na terra, que muita gente fala, eu faço, mas ninguém vê. Vamos lembrar que Jesus vê, né? E ele foi um grande servidor anônimo, né? Quantos não viram o bem que ele fez e nem por isso ele deixou de fazer. Então vamos fazendo nossa parte, ajudando como a gente pode, prosseguindo adiante e servindo sempre sem cansaço. É dessa forma que estaremos nos transformando moralmente e principalmente transformando o mundo em que vivemos. Vamos refletir um pouquinho esse final de semana. Então vamos pedir agora ao professor Joel que faça a nossa prece de encerramento. Jesus, Divino Mestre, mentores espirituais, amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré, e todos os demais espíritos superiores que compartilham destes momentos. Como precisamos de vós para cultivarmos as nossas virtudes e desenvolvermos nossos atributos. Mas antes precisamos perder de maneira tão completa quanto possível as nossas imperfeições. Elas estão todas registradas na nossa alma. E nas nossas inclinações equivocadas percebemos os nossos erros que nos caracterizam, todos frutos da nossa incúria. No entanto, temos a certeza absoluta que a inteligência suprema, o nosso Deus, ama a esta humanidade. Ama a todos aqueles que ele criou e, portanto, somos seus filhos e somos amados. E ele não nos criou para nos destruir. Dentro da eternidade, na sucessão dos mundos, que constituem as muitas moradas da casa do Pai, que é infinita, teremos a nossa oportunidade de aprendermos a nos amar, respeitar nossos semelhantes e amarmos ao nosso próximo, e amarmos a Deus sobre todas as coisas, e fazermos aos outros tão somente aquilo que, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo amor divino, gostaríamos que a nós mesmos fizessem. E nestes termos, então, espíritos amigos, suplicamos a vós, porque para apaziguar o mundo convulsionado pelas imperfeições dos seres humanos, sabemos que o amor divino poderá propiciar, através de vós, vibrações de amor, especialmente endereçadas aos missionários da luz que, numa legião planetária, estão auxiliando esta humanidade que sofre, especialmente porque contrariam as leis do amor divino, as leis da adoração, as leis do respeito e o amor ao próximo, as leis da indulgência. E assim sucessivamente poderíamos prosseguir, confessando as nossas faltas que configuram as transgressões do mau uso do livre-arbítrio praticado pela humanidade, inclusive por nós em muitos momentos de invigilância. Ajudai-nos, espíritos amigos, e pedimos as bênçãos da espiritualidade maior para os trabalhadores da Cavile,
e para os trabalhadores espíritas na causa espírita, que se acham também trabalhando e usando a doutrina do Consolador prometido à luz do Evangelho, codificado por Kardec e orientado pelos espíritos que obedeceram ao comando de Jesus. Obrigado, Divino Mestre. Obrigado, espíritos amigos que nos ajudam. Obrigado, amado Pai Celestial. E com a tua permissão, Jesus, nós concluímos estas atividades da noite de hoje e que possamos ser ouvidos por todos vós nas nossas preces, em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos a todos, uma noite tranquila, um final de semana repleto de paz, de reflexão e que possamos estar juntos no próximo programa. Até mais.